Olá, sejam bem-vindos ao canal do Ministério Online Peniel. Meu nome é Michele, estou muito feliz de ter você aqui comigo e hoje estamos aqui, em mais um culto e estou muito feliz por isso. Antes de continuar, eu quero pedir que você possa estar se inscrevendo no canal, deixa o like nesse vídeo, tá bom? Vamos começar o nosso culto. Eu quero começar com uma oração. Senhor, meu Deus amado, eu estou aqui apresentando ao Senhor cada pessoa que está aqui comigo nesse culto, cada pessoa, Senhor, que está aqui para receber a palavra do Senhor. Que o Senhor possa salvar, libertar e transformar vidas. Que essas vidas possam, Senhor, receber a Tua palavra com alegria. Mesmo que em alguns momentos, a Tua palavra possa confrontar. Meu Deus, abençoe cada vida nesse ministério, abençoe cada pessoa que entrar no canal para assistir essa pregação. E que o Senhor possa, Senhor, estar permanecendo na vida de cada um com a Tua presença. É o que eu te peço, te agradeço no precioso nome de Jesus. Amém. Como eu disse, estou muito feliz com a Tua presença aqui. Hoje temos um barulhinho de chuva no culto, um barulhinho de trovão talvez, mas vamos seguindo mesmo assim. Vamos iniciar o nosso culto louvando como sempre. Hoje vamos louvar o hino 535 da harpa cristã, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, Ele não nos abandona, Ele cumpre a Sua palavra. E nós temos um Deus que podemos confiar em qualquer situação. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos Teus filhos darás. Nunca mudaste, Tu nunca faltaste, tal como eras, Tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão Tu dás, paz, segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do Teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Que alegria podermos servir a um Deus fiel, não é verdade? Então vamos continuar com o nosso Sermão da Montanha. Hoje vamos falar, sobre um tema bastante polêmico no meio cristão, mas precisamos tocar nesse assunto. E se encontra lá em Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao 32, que diz o seguinte:
Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que se casar com a repudiada, comete adultério. Um tema polêmico, mas Jesus, ele não veio para adaptar a lei, ele veio cumprir a lei e nos explicar a forma correta de cumprir a lei. Esse tema é delicado, é profundo e infelizmente mal interpretado atualmente. Jesus vai falar sobre adultério, desejo, divórcio, e eu quero convidar você para olhar para esse texto não com medo, não com raiva, não com resistência, nem com julgamento e culpa, mas com o coração aberto, porque Deus pode transformar a sua vida, abençoar a sua vida, restaurar a sua vida. Que você possa olhar para esse texto para entender o que realmente Jesus quer nos ensinar com ele. Esse texto ele já foi usado e é usado até hoje, muitas vezes de forma mal interpretada para oprimir mulheres, para normalizar abusos, para colocar pesos que Jesus nunca colocou. Mas quando a gente olha para o texto com reverência, honestidade e discernimento através do Espírito Santo que habita em nós, nós descobrimos algo que é libertador. Jesus, ele não veio controlar os nossos corpos, ele não veio trazer para nós uma vida de infelicidade, mas ele veio transformar os nossos corações. Vocês ouviram o mandamento que diz: não cometa adultério. Eu, porém, digo que quem olha para uma mulher com desejo, já cometeu adultério com ela no coração. Olha como Jesus ele vem explicar a lei sobre um aspecto que ninguém prestava atenção antes. E com isso, Jesus ele não está criando uma nova lei, que é impossível de ser cumprida, mas ele está corrigindo uma interpretação distorcida da lei. Naquela época, os líderes religiosos acreditavam que se o ato do adultério não foi consumado, então estava tudo bem, independente do que estava acontecendo na mente e no coração deles. Mas Jesus já começa a mostrar que o reino de Deus não começa nas nossas obras, mas começa no nosso coração. Então, antigamente as pessoas achavam que só o fato de não cometer o adultério já estava tudo bem. E mesmo assim elas mantinham a conduta do adultério, o pecado do adultério na sua mente e no seu coração. Sabe, precisamos entender que desejos, pensamentos, eles são pecado se não estão de acordo com a palavra de Deus. O adultério não nasce da prática em si, mas ele nasce de um desejo alimentado, de um olhar intencional, na fantasia cultivada, aquela mente que vagueia pensando coisas que não deveria pensar. A tentação, ela vem dos nossos próprios desejos. E esses desejos dão à luz o pecado, a Bíblia já diz isso. E é impossível também, através desse texto, observar que Jesus, ele não estava ignorando culturalmente o fato de que os homens, eles são muito mais tentados nessa área do que as mulheres. Os homens que viviam numa sociedade que culpava a mulher por tudo. Naquela época, os homens pecavam e a culpa sempre era da mulher. E eu sempre gosto de lembrar quando eles levam uma mulher adúltera para Jesus, porque ela foi pega ali em adultério. E Jesus trata a situação com tanta sabedoria. E uma coisa importante de se lembrar é que os acusadores só levaram a mulher, não levaram o homem que estava com ela. O homem que estava com ela também estava errado, mas eles decidiram culpar apenas a mulher.
Infelizmente, muitas igrejas culpam a mulher por tudo. Não pode usar isso, não pode usar aquilo, porque isso é Jezabel, isso é coisa do demônio. Porque eles não conseguem lutar contra o pecado que está na sua carne, contra o descontrole que está dentro do seu coração e da sua mente. Então eles acham que quanto mais eles diminuem a mulher, quanto mais eles enfeiam a mulher, menos eles irão pecar. Só que o problema não está na mulher, está no olho, na mente e no coração do homem que não consegue abrir mão do pecado e se conter e respeitar uma mulher, mesmo quando ela está elegantemente, decente, arrumada e bem vestida. E Jesus, ele veio quebrar esse jugo, esse peso que estava sobre as mulheres. Ele não diz se a mulher provocar, se a mulher for bonita, mas ele diz se o teu olho pecar. Então ele já logo está falando, olha, o problema está no seu olhar. Você já olha com maldade, você já olha com desejo no seu coração para a mulher. E eu acredito sim que Deus está falando em primeiro lugar especificamente para homens. Homens que não sabem se conter, homens que são descontrolados nos seus desejos, homens que não têm o coração transformado por Jesus. E por isso Jesus fala, se o seu olho te faz pecar, né, é melhor que você arranque ele. Porque o homem, ele observa muito, né? Ele é conquistado pelo olhar, como muitos dizem. Então, se a mulher chama atenção, ele acha que é direito de abrir a porta para o pecado na vida dele. E depois ele ainda joga a culpa na mulher. E Jesus estava tratando justamente sobre isso. Existe um tipo de olhar que não é inocente. É um olhar que invade, que consome, que sexualiza o outro ainda sem consentimento. E isso não é normal. Não é instinto incontrolável, se bem que alguns agem como se fosse incontrolável. Isso indica o pecado enraizado no coração, na alma. E muitas mulheres sabem exatamente o que eu estou falando. É aquele olhar que invade. Você está ali, passando na rua, você não está fazendo nada de errado. Muitas vezes você não está nem vestida de forma indecente. Mas sempre aparece aquele homem com esse tipo de olhar. Com esse olhar pecaminoso, com esse olhar que invade. Esse olhar que demonstra um tipo de interesse por você que não é bíblico, que não é normal. E que eu cito sim que há até influência demoníaca. Porque um homem que está agindo assim, ele mostra o descontrole que está na sua vida e o pecado enraizado no seu coração. Ele não sabe respeitar uma mulher. Se ele já olha demonstrando segundas intenções, ele não sabe respeitar uma mulher. Esse olhar, muitas vezes, gera medo em nós, repulsa, insegurança, porque nós nos sentimos totalmente vulneráveis, mesmo quando nós mulheres não estamos ali provocando o olhar de ninguém. Esses olhares invasivos, eles acontecem, porque o coração do homem está sujo e contaminado pelo pecado, não foi transformado pela presença de Deus. E a Bíblia diz, acima de tudo, guarde o seu coração. Muitos homens não têm o hábito de guardar o seu coração. Eles são apenas incentivados mesmo a continuar com essas práticas, porque a nossa sociedade corrupta diz que quanto mais mulher o homem pega, quanto mais mulher um homem ele tenta chegar nela, ele demonstra desejo por ela, descontrole por ela, mais homem ele é. Só que isso é uma visão distorcida de Satanás na nossa sociedade. Esse não é o desejo de Deus para ninguém. É interessante nessa passagem bíblica é que quando Jesus fala para arrancar o olho, é claro que ele não está falando sobre você literalmente arrancar o seu olho, mas ele está falando de uma responsabilidade radical em obedecer a palavra de Deus e respeitar e amar de forma saudável e bíblica o seu próximo. E Jesus está dizendo que o pecado é algo muito sério. Olha só o que Jesus fala, melhor é arrancar o seu olho do que você, tendo o seu olho, for condenado ao inferno. Jesus não quer que ninguém vá para o inferno, mas ele sabe que o pecado nos afasta de Deus e nos conduz para a perdição eterna. Só que Jesus vem justamente para nos ensinar a obedecer a sua palavra e evitar essa condenação eterna. Basta abrirmos o nosso coração e aceitarmos os ensinamentos e a correção do Senhor. E no reino de Deus, ninguém terceiriza a culpa. Cada um é responsável pelo seu próprio pecado e por guardar o seu próprio coração, né? E Gálatas sempre nos alerta que o Espírito produz domínio próprio. O Espírito Santo, um dos dons do Espírito Santo é o domínio próprio. Então, para nós conseguirmos vencermos
certos pecados, certas coisas que são tão difíceis, nós precisamos buscar no Espírito Santo o domínio próprio. E o domínio próprio, ele não é repressão, ele não é prisão, mas ele é um fruto do Espírito Santo, como eu disse. E ele é o sinal de que somos livres em Cristo Jesus, para olhar um caminho que nos leva à perdição e poder escolher, olha, esse caminho que me leva à perdição, que me leva ao pecado, eu não quero. Eu sou livre para escolher Jesus todos os dias. Pode perceber que quem vive no pecado acha que servir a Deus é prisão. Se você perguntar para aquela pessoa, você consegue andar com a sua vida afetiva corretamente, conforme a vontade de Deus? A pessoa vai falar que não. Se você perguntar a alguém que bebe, você consegue passar uma semana sem beber? Ele vai falar que não. Então, na verdade, quem é escravo é quem está no mundo vivendo no pecado, porque ele é escravo do pecado. Mas em Cristo Jesus nós somos livres, porque nós passamos a depender apenas do Senhor. E quando estamos na presença do Senhor, nós podemos olhar todas as coisas que o mundo nos oferece. E nós temos a liberdade de dizer não ou de dizer sim. Deus não nos controla, mas Ele nos liberta de todo o peso, de todo o jugo do pecado. E diante desse contexto, eu preciso também falar de algo muito sério, muito importante para vocês. E eu quero falar isso com muito amor, não é a minha intenção julgar e condenar ninguém, mas a palavra de Deus nos alerta sobre a forma como devemos proceder. E agora a mensagem toca mais nas mulheres. A Bíblia não culpa a mulher pelo pecado do homem, mas a Bíblia também não diz que nossa conduta não importa. E hoje é possível observar muitas mulheres que elas acreditam, infelizmente, que quando um homem olha dessa forma invasiva, desejando, querendo ela, isso é um sinal de que ela está muito bonita, que ela está muito bem e que isso é um sinal de validação para ela. E hoje muitas mulheres, elas cultivam em sua vida comportamentos, posturas, vestimentas, hábitos que abrem a porta para o pecado, que incentiva o outro a pecar e que faz com que ela também peque. E existe uma diferença entre ser bonita, estar bonita, bem cuidada, bem arrumada e querer provocar o desejo do outro. Infelizmente, encontramos na nossa cultura muitas formas, muitas desculpas, muita coisa relacionada até à moda, que é feito e criado justamente para a mulher despertar o desejo no homem. E isso não tem base bíblica, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Existe diferença entre liberdade e exposição intencional para a validação sexual. A Bíblia chama nós, mulheres, e homens também, a andar com modéstia, não como repressão, mas como testemunho, refletindo a luz de Cristo na nossa vida. Não tem como a luz se misturar com as trevas. Se uma mulher ela está com vestes muito indecentes, está com uma postura que não se respeita e dá liberdade ao outro ficar olhando para ela com desejo pecaminoso, é assim, com esse comportamento, ela não demonstra a presença de Cristo na vida dela. Ela simplesmente está ali ajudando, colaborando para que o pecado seja cultivado. E também fica um alerta agora para os homens. Hoje a moda tem criado algumas roupas, alguns estilos de roupas e de cuidados pessoais e de postura que deixam o homem também muito exposto e às vezes até mesmo muito afeminado. Temos que tomar cuidado com isso, porque isso não tem base bíblica. Infelizmente, observei alguns vídeos em algumas igrejas, homens usando calças e camisas tão coladas, tão justas, que chega a ser constrangedor de observar. Então, que os homens também prestem atenção na sua conduta, no seu olhar, o que veste, com quem anda, o que faz, assim como as mulheres devem prestar atenção nisso. A pergunta nunca é até onde eu posso ir, porque não é questão de poder. A pergunta certa que você deve fazer toda vez que você for escolher algo para usar, para vestir, aonde você vai, como você vai viver sua vida, você deve se perguntar o seguinte: a quem estou refletindo? Então você sempre tem que se perguntar: isso que eu estou fazendo reflete a presença de Deus na minha vida ou reflete outra coisa que não tem nada a ver com Cristo Jesus? Romanos 14:13 nos alerta que nós precisamos decidir a nunca ser um tropeço na vida de um irmão. Então, por isso, nós temos que tomar cuidado com aquilo que falamos, onde vamos, com o que nos envolvemos, a roupa que vestimos, o que queremos despertar nas pessoas.
sabe? Porque isso vai dizer o Deus que estamos servindo. Mesmo assim, eu sei que eu não sou responsável pelo pecado do outro, mas eu sou responsável sim pelo pecado que eu posso estimular o outro a cometer. E isso é muito sério. Agora vamos entrar num ponto muito importante que é relacionado ao divórcio, que está sendo abordado ali no versículo 31 e 32 que lemos. E quando Jesus fala de divórcio aqui, ele não está condenando mulheres que foram abandonadas. Pelo contrário, ele está protegendo mulheres. Justamente porque Jesus fala assim no versículo 31, qualquer que deixar sua mulher, que dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Naquela época, muitos homens repudiavam as suas mulheres por qualquer motivo. Enjoaram, estava cansado, não cozinhou o que gostaria, às vezes ela não conseguia engravidar. Então, por vários outros motivos até toscos, as mulheres eram abandonadas, repudiadas. Só que na sociedade da época, uma mulher repudiada, uma mulher sozinha, sem marido, abandonada, ela ficava sem recursos, sem abrigo, sem casa, sem ninguém. Então, ela não voltava muitas vezes para a casa dos pais e ficava sozinha, largada. Por isso que tinha a questão da carta de desquite. Porque quando o marido dava a carta de desquite, ele estava literalmente resolvendo a situação, liberando a mulher para que ela pudesse se casar novamente, sem pecado, e pudesse encontrar amparo e recomeçar a sua vida. Só que muitos homens eram tão cruéis que eles abandonavam suas mulheres e não davam a carta de desquite. E eles também tinham o hábito, como eu disse aqui, de abandonar as suas mulheres por qualquer motivo. Eles não casavam porque amavam, porque eles queriam ter uma vida afetiva saudável, abençoada, sabe, na presença de Deus. Eles não casavam às vezes de qualquer maneira, como acontece atualmente, e depois queriam resolver abandonando a pessoa sem dar satisfação nenhuma. E por isso Jesus veio cortar isso. Quando Jesus fala que não pode deixar a sua mulher por qualquer motivo, a não ser por causa de prostituição, adultério, traição, ele está querendo justamente nos alertar sobre com quem vamos nos casar, por que vamos nos casar, nos alertar para termos cuidado com quem vamos nos casar, que o casamento ele não é algo supérfluo, ele não é algo pequeno diante de Deus e que é para ser levado a sério. Então ele estava ali falando para homens egoístas, adúlteros, que gostam de viver no pecado e ficar trocando de mulher o tempo inteiro, que eles não podiam fazer isso. E por que quem se casasse com a repudiada seria adúltero junto com ela? Ela era considerada adúltera. Justamente por isso, porque o homem repudiava e ele tinha que dar a carta de desquite. E sem a carta de desquite, ela ainda estaria ligada a esse marido. E quem casasse com ela estaria cometendo adultério junto com ela. Por isso a carta de desquite é importante. Não é porque Deus está falando tudo bem divorciar, tudo bem o divórcio, não é por isso. Mas é que se caso isso aconteça, tenha responsabilidade, pelo menos a decência, de deixar a mulher numa situação resolvida para seguir a sua vida. E coisa que aqueles homens não estavam fazendo. Deus abomina o divórcio, e isso é um fato. Mas ele entende que a dureza do nosso coração, as nossas dificuldades relacionais, às vezes somos enganadas e casamos com homens perversos. E diante disso, alguns divórcios eles vão acontecer. E ele está justamente trabalhando essa questão, para que mulheres não ficassem desamparadas por causa da maldade no coração dos homens. Deus odeia o divórcio. Muitos, por causa desse versículo bíblico, onde fala que Deus abomina, odeia o divórcio, acham que mulheres precisam ser submetidas à violência, abandono, abusos extremos. Eu não posso dizer aqui que você deve e pode se divorciar, mas você deve avaliar a sua história e a sua situação de vida. Então, tudo que passamos devemos apresentar a Deus e ver o que Ele está permitindo ou não na nossa vida. Então, temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a igreja quer forçar a mulher, está numa situação que está matando ela emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Tem um caso aqui na minha cidade, infelizmente uma mulher decidiu interromper com a própria vida, depois de passar anos de sua vida num casamento difícil.
Então temos que tomar muito cuidado para não oprimirmos as mulheres. Deus não quer um casamento que chegue ao divórcio, mas também eu creio que Deus não quer um casamento que já está divorciado, já está desquitado, já está acabado, onde o homem já abandonou a sua esposa há muito tempo, mas ele só não entregou a sua carta de desquite. Então temos que refletir bastante sobre isso. Não é uma questão que eu estou falando aqui que você pode, mas você precisa apresentar a sua situação a Deus. Eu sei que Deus restaura casamentos, mas eu sei que alguns casamentos Deus também não restaura. Temos que tomar muito cuidado com isso. Então tome muito cuidado, não deixe o inimigo contaminar a sua mente, o seu coração, falando larga, divorcia, manda embora. Toma cuidado, toma muito cuidado. E apresente tudo a Deus, que Deus vai mostrar o caminho que Ele vai permitir você trilhar. Então eu quero repetir aqui com vocês que Deus não celebra o divórcio, mas Ele odeia, mais ainda, a violência, o abandono e a dureza de coração, tá? Reflita sobre isso e tome cuidado. Santidade não é medo, santidade não é repressão, santidade é liberdade guiada pelo Espírito Santo. Adultério começa no coração, mas a cura também começa lá. O que eu acho muito interessante do Sermão da Montanha é que Deus vem trazendo questões relacionadas à lei e sempre nos mostra que a questão não é a prática automática, aquela obediência cega, mas é aquela obediência porque o nosso coração foi transformado pela presença de Deus. Jesus não está aqui para nos condenar, nos esmagar ou trazer um peso maior do que possamos suportar, mas Ele veio para que pudéssemos ser libertos. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, diz que tudo o que fizermos devemos fazer para a glória de Deus. Então devemos conduzir um casamento para a glória de Deus, devemos escolher com quem casarmos para a glória de Deus, devemos nos comportar com as pessoas de uma maneira que Deus seja glorificado, nos vestir, lidarmos com as pessoas, nos relacionarmos com as pessoas, tudo para a glória de Deus. Que o Espírito Santo nos dê olhos limpos, corações guardados e sabedoria nas nossas escolhas. Que os homens aprendam domínio próprio, que as mulheres caminhem com dignidade, liberdade, sabedoria e modéstia. E que tudo isso possa refletir a glória de Cristo em nós. Se essa mensagem falou com você, eu peço que você compartilhe com alguém, porque a palavra de Deus liberta e transforma vidas e quebra cadeias e desfaz todo jugo. Que vidas possam realmente ser alcançadas e transformadas por essa palavra, é o desejo do meu coração. Obrigada por estarem aqui comigo em mais esse culto online. Que Deus continue falando no seu coração. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.